E realmente, verdadeiramente, essa mensagem de hoje foi para mim, assim. Sem dúvidas, ela foi para a Sueli, né? Como Deus ele quer, né, que seja para muitas pessoas, né? Ao mesmo tempo, ela foi muito especial para mim, mas com certeza Deus deseja, né, que seja para todos nós. Mas com certeza, primeiramente, a mim, né? Começar em mim. O sermão de hoje é o 11º, né, queridos? Estamos terminando o ano e é o sermão da quarta de poder, né? Todo final do mês, na última quarta-feira do mês, tem um sermão especial, né, do livro do Ministério da Mulher, né? E hoje nós vamos falar o verso aqui do sermão desse dia, do texto diz cuidado, né? Muralha à frente. E nesse texto diz assim: depois de viajar 40 anos pelo deserto, o povo de Israel finalmente, após a passagem do Rio Jordão, colocou seus pés na terra de Canaã. Porém, apesar de aquela ser a terra prometida, havia desafios enormes pela frente. Cidades precisavam ser conquistadas, povos precisavam ser derrotados, e para começar o desafio, havia no caminho uma imensa muralha. Daí aqui vai dizer assim na sequência: Jericó era a primeira cidade que o povo de Israel teria que conquistar, depois da travessia do Rio Jordão. Ela era cercada por uma muralha tão larga que havia casas sobre ela. Raabe morava bem numa delas. Bom, segundo, né, historiadores, Jericó tinha uma muralha dupla, né? E enorme, né? Essas muralhas tinham aproximadamente 10 metros de altura, né? Então elas eram imensas, né? Eu me lembro que eu cresci, eu era criança, assim, a idade que eu fui, e tem um louvor, inclusive, né? Que a minha mãe ouvia muito, que é Vem com Josué lutar em Jericó. E eu cresci ouvindo esse louvor, né? Um dia eu ainda perguntei para ela sobre, né, essa história desse louvor, né? Mas eu fico pensando assim, imagina, eles tinham caminhado já, andado 40 anos pelo deserto, né? E então imagina, eles passaram 40 anos que nós sabemos que era para ser 40 dias, né? E pela desobediência, né? Pela falha, pelo pecado, né? Que está entranhado em nós, né? Seres humanos, a demora foi muito mais longa, né? E não foi muito mais longa 4 meses, 4 anos, né? Foram 40 anos. Então, o povo já estava ali, já tinha passado por tudo aquilo. Né? Quando pensa assim, chegamos, né? Vencemos, conseguimos. Eles chegam ainda, né? Numa cidade, eles precisavam ainda conquistar, né? Cidades, né? Eles precisavam ainda lutar, né? E então a gente pensa assim, muitas das vezes a gente acha que às vezes a gente pede por alguma coisa, a gente tem a vitória, né? E a gente pensa que ali tudo vai agora tranquilizar, né? Que tudo vai se acalmar, e nem sempre as coisas são assim, né? A gente acaba passando por outras e tantas outras muralhas, né? E Deus, ele não disse que não seria assim, né? Na vida do cristão. E aqui ainda vai dizer assim. Bom, eu vou convidar os irmãos primeiro a abrir a Bíblia, nós vamos ler, vou tentar resumir aqui, não ler tudo que traz essas folhas todas, mas abrir em Josué, no capítulo 5, no verso 4 e no verso 4 e 5. Josué, capítulo 5, verso 4 e 5.
Queridos, eu só vou ler aqui na folha porque ela está um pouquinho maiorzinha que a letra na minha Bíblia e acredito, estou precisando usar óculos urgentemente. E tenho sentido bastante os últimos dias assim, e as gurias ainda já falaram, mãe, tem que ver e tem que pôr. E a gente vai demorando, né, para colocar e vai piorando. Então eu vou ler aqui que vai me ajudar bastante. Mas oremos rapidinho. Senhor querido Deus, amado Pai, neste momento abrimos a Tua palavra, Senhor, e vamos ler, Senhor, sobre ela. Que o Senhor venha abrir os nossos olhos, o nosso coração, o nosso entendimento, a nossa mente, Pai, para que possamos entender aquilo que o Senhor deseja nos trazer, Senhor, que possamos aprender um pouco mais de Ti, Pai, ao lermos e estudarmos esse texto, Pai, essa história sobre Josué que vamos falar um pouco, que possamos refletir, Senhor, mas que possamos ter a certeza também que o Senhor está e sempre estará à frente de todas as coisas. Te pedimos isso, Senhor, mais uma vez, por favor, Pai, perdoa os meus pecados, falhas, que não seja eu a mais das pecadoras, Senhor, neste momento, mas que venha ser o Teu Santo Espírito, Pai, falar aos nossos ouvidos e ao nosso coração. Que o Senhor me perdoa, Pai, por tantas faltas e erros cometidos contra Ti. Que o Senhor, neste momento, fique conosco, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, ali no capítulo 5, no verso 4, diz assim: foi essa a razão porque Josué o circuncidou todo o povo que tinha saído do Egito. Os homens, todos os homens de guerra, já eram mortos no deserto, pelo caminho, porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum deles que nascera no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado, né? Então, queridos, após ainda tudo isso, aqui diz assim: após esse momento de circuncisão, que simbolizava dedicação, consagração, separação, distinção, né? Deus disse a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. No verso 6. Então, queridos, Josué, ele teve que ter uma consagração com Deus, né? Primeiramente, né? Para que Deus conseguisse usar ele para estar à frente, né? Daquele povo, para que eles pudessem terminar, né? Aquilo que eles haviam percorrido por aqueles 40 anos, né? Então, Josué se consagrou a Deus, né? E a palavra ainda diz que ele teve um encontro com Deus, né? E Deus falou com ele, e deixa eu achar aqui. No verso 5, no verso 13 ao 15 diz: estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé, diante dele, um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: você é dos nossos ou dos nossos adversários? Ele respondeu: não sou nem uma coisa nem outra. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E lhe disse: que diz meu Senhor ao seu servo? O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué assim o fez, né? Então, eu acredito que nesse momento, quando Josué teve um encontro, né, com o Senhor, ele com certeza teve uma consagração, né? E aqui ainda diz, né, que a partir daquele momento, né, que Josué teve esse encontro
com certeza a partir dali ele mais nada ele temeria, né? Porque para que maior certeza, né, de que o Senhor estaria com ele, né? E essa mesma certeza, essa mesma convicção que Deus ele nos dá, né? Porque aqui ele não falou para Josué que a vitória estava ganha, que nem tem um versinho ainda que diz, né? Aqui no capítulo 6, no verso 2, então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Então ali em Josué 6, verso 2, quando diz assim, a gente lendo, a gente pensa que Josué tinha conquistado, né, tudo e tinha vencido, mas não foi bem assim, né? A gente sabe na história deles que eles chegaram em Jericó, como a gente leu ali, tinham muralhas, né, imensas, né, e a dificuldade que foi para eles vencer, para eles conquistar, né, eram dias e dias, 7 dias, 7 noites em que eles passaram ali, né, cercando, né, aonde tinha que estar um ou mais homem pelo menos por vez, como vai falar aqui no nosso estudo também, né, cercando, e com certeza ali eles estavam naquele momento em oração, né? Então não foi fácil, né? E Deus ele nos diz, né? Agora o Martinez ali trazendo, né? Hoje fazem 20 dias isso, né, irmão Martinez? E ao entrar aqui, quando eu orei ainda, que eu olhei para ver se as meninas tinham entrado, eu vi o Martinez, eu ainda pensei, nossa, né? Como é somente Deus para nos dar essa força, né? Não tem outra explicação. E Deus ele não dá a certeza, né? Assim como para Josué, que eles passaram, aliás, antes, né, eles haviam penado, sofrido, lutado por 40 anos até chegar a Canaã, até chegar, né, a Jericó, ainda tinha mais um bom bocado pela frente, vamos dizer assim, né? Mas Deus, ele queria uma consagração, né, de Josué, aquele povo. Quando ele circuncidou ali aquele povo, todos os homens e tudo, ele queria uma renovação, né? Ele queria uma consagração daquele povo, daquelas pessoas. Mas não foi fácil, né? Da mesma forma nós, quando nós entramos na igreja, conhecemos a igreja, a gente toma a decisão, né, de entregar a vida a Cristo. Deus ele não nos promete que será fácil, né? Ele não nos promete que será um mar de rosas, não nos promete que nós teremos só vitórias, né? Eu costumo dizer que quando a gente entrega a vida ao Senhor, é impossível Ele não trabalhar, né? É algo assim que eu já falei, já repeti por diversas vezes, né? Mas da mesma forma nós temos as lutas, né? A gente tem as muralhas, a gente tem as montanhas e é difícil, né, para nós, porque nós estamos ali buscando a Deus, fiéis a Deus, né? Na nossa mente, na nossa cabeça, muitas das vezes estamos, né? Mas muitas das vezes nós também já não estamos como nós deveríamos estar, né? E eu digo isso por mim, assim, eu não vou ler todas as folhas e não vou me lembrar bem certinho aonde diz, mas aqui ainda veio dizendo, né? Bom, essa estratégia de que quando nós viemos à igreja, que nós entramos e achar que vai ser bênção, é uma estratégia de Satanás, e aqui diz isso, né?
É uma das estratégias que Satanás tem para fazer com que muitos cristãos se afastem de Deus. Ele mente para o cristão, dizendo que quando nos entregamos a Jesus não teremos mais dificuldades, a vida será linda e maravilhosa, não teremos mais crises, né? Ele quer que você acredite nessa mentira, né? Para que quando as muralhas apareçam em sua vida, você desanime e lance Deus no banco dos réus, né? E realmente, né? Porque isso não existe, queridos, né? Não existe. Mas quando a gente tem aquele encontro com Deus, aquele primeiro amor que a gente tem com Deus, eu acho que a gente pensa, né? Que agora, porque muitas das vezes a gente vem para cá através de um grande sofrimento, né? Eu não sei se todos aqui, mas eu realmente procurei a Deus. Eu acho que eu só vim quando eu não aguentava mais, esse mundo, quando eu já não suportava mais, quando eu pensei seriamente em tirar a minha própria vida, né? Eu estava com depressão, a minha vida estava sem explicação, e só quem me conhecia, só quem me conhece desde aquele tempo sabe. Foi quando eu não aguentava, não suportava mais, eu já não tinha mais forças. Foi quando eu procurei a Deus, né? E quando a gente conhece, a gente vem, a gente tem esse primeiro encontro, esse primeiro amor, a gente fica leve, né? Eu costumo dizer que quando a gente encontra Jesus, a gente conhece a Deus, a gente pode passar pelos problemas, mas parece que é de uma forma tão diferente que eu acho que não tem explicação, né? É algo assim, eu não sei, eu era muito desesperada, queridos. Eu era uma pessoa que eu chorava muito, eu era muito aflita, eu era muito desesperada, eu perguntava muito para Deus, por que, Senhor? Né? Eu pensava assim, eu não sou uma pessoa ruim, eu não mato, eu não roubo, né? Eu sou fiel ao meu companheiro que está do meu lado. Eu pensava desde novinha nos namoros, né? Por que a traição de tal amiga? Porque eu era amiga de verdade. Quando eu sou amiga de verdade. E eu perguntava muito. Ainda agora falando, lembrei, inclusive hoje, de uma conversa, né, da Pietra, né? E então eu digo assim, eu me perguntava muito, eu tinha uma vida muito angustiada, assim, sabe? Algo faltava, com certeza, em mim, né? E quando a gente conhece, a gente vem, mas, queridos, quando a gente vem, a gente não imagina, né? Que há tanta coisa, tanto na igreja, dentro da igreja, quanto fora da igreja. A gente não imagina que a gente está ali firme com Deus, a gente passa a buscar Deus, a servir a Deus, e que a gente vai ter tantos obstáculos, tantas lutas, tantas adversidades. A gente não imagina que a gente vai cair, né? Mas louvado seja Deus, porque Ele está ali para nos levantar, né? E então aqui diz assim, e eu acredito, queridos, mas isso só acontece, e eu vou dizer assim, por experiência própria, né? Porque esse ano, assim, para mim, desde que eu comecei a vir à igreja, desde que eu estou na igreja, desde que eu tomei a decisão do batismo, eu acho que esse ano de 2023 foi o ano mais difícil, assim, para mim. Foi o mais perrengue, assim. Tanto na questão, as meninas estão ali, entre a adolescência, quanto foi um ano bem difícil para a Pietra, né, que passou por crises de ansiedade. E no decorrer, assim, das consultas dela, até agora a gente tem que... ela tinha agendado quando foi a data do Campuri. Então, eu não tinha me ligado na data, não tinha remarcado, e acabei desde então, ela não foi mais. Não remarquei. Mas a Pietra passou. Esse ano, assim, foi um tempo de crise. Surgiu um caso ano passado, mas esse ano foi muito forte.
muito forte mesmo. E no decorrer ali dos acompanhamentos, com a psicóloga e tudo assim, foi visto que ela já estava no início de depressão, né? Então, assim, teve momentos que eu saí para trabalhar, que eu precisava sair para trabalhar, mas eu não sabia o que fazer, porque eu não queria deixar ela sozinha. Eu tinha medo daqueles momentos, daquele tempo que eu ia deixar ela sozinha. Tinha momentos que ela falava comigo, a nossa vontade como mãe era de arrancar aquilo dela, assim, sabe? Eu queria arrancar. Quando ela olhou para mim um dia assim, e eu vi ela escrevendo, tinha uns textos, umas coisas no telefone, e eu conversando com ela, e ela só chorava. E eu dizia, mas por que, filha? Vamos conversar. E ela dizia, eu não sei, mãe. Eu só sei que eu só vejo um buraco muito escuro e eu cada vez caindo mais, e está passando esses meses e eu estou assim agora porque parece que eu estou lá embaixo e eu só quero acabar com isso. E é horrível, queridos. É horrível, é horrível, é horrível, é horrível. Para a gente que é mais forte, para a gente que é mulher, mas a gente vê um filho nosso assim, é muito difícil. Enfim, ela está melhor, muito melhor. O Campuri foi muito bom para ela, muito bom mesmo. E eu louvo a Deus pelos momentos que eles tiveram lá. E ela está melhor, eu louvo imensamente a Deus, porque a Ele, né? Ele é o único, né? E um momento também difícil para mim no meu casamento. Eu já passei muitos momentos difíceis e esse não é até o assunto, né? Nem quero entrar, mas esse ano assim foi bem complicado, assim. O inimigo ele se levanta, né? E foi muito difícil, mas eu creio que Deus, assim como Jesus já venceu na cruz, assim Ele já nos deu a vitória também, né? E a gente continua lutando, né? Lutando. E também eu acho que foi um momento, desde a minha conversão, desde que eu entrei na igreja, eu acho que foi, acho não, tenho certeza, né? Ainda falei isso no sábado. Foi o momento que eu mais estive espiritualmente abalada e caída na fé, assim. Por muitas coisas, né? As coisas acontecem, né? As adversidades, os problemas dentro e fora da igreja, porque existe, porque tem, isso é real. E então, assim, foi um ano bem complicado, né? Mas eu louvo a Deus porque estamos encerrando esse ano muito melhor, né? Então eu digo assim, se foi difícil, mas eu agradeço imensamente a Deus porque está terminando melhor. Eu vendo a minha filha muito melhor, eu estando melhor, né? E pedindo ajuda a Deus para que eu melhore, que eu cresça, que eu volte, se for necessário, àquele primeiro amor, né? Porque às vezes nós precisamos, né, queridos, voltar ao primeiro amor que nós tivemos um dia com Deus. Porque muitas das vezes nós já estamos mornos na fé, né? Nós já estamos ali numa mornidão. Muitas das vezes estamos no automático, né? Orando quando é colocado no grupo, a gente ora, a gente manda uma mensagem para alguém, a gente faz, mas muitas das vezes a nossa vida está, né? A correria do nosso dia a dia, e nós já não evangelizamos mais, a gente já não fala mais do amor de Deus como deveríamos, né? E não podemos ficar dessa forma, né, queridos? Mas voltando aqui, eu só trouxe porque quando eu li e no meio disso tudo, assim, dessas lutas, assim, desses anos, desses últimos meses, assim, desse ano, eu cheguei a pensar em desistir, né? Ainda falei para Elisete há umas 2 semanas que eu havia chegado a pensar em desistir, né, de trazer, porque eu não me via de forma
em condição de poder vir aqui e falar alguma coisa para alguém, né? Sendo eu a maior das pecadoras, né? De que forma, né? Mas Deus, Ele nos escolhe, né? E nós somos todos pecadores. Mas Deus, Ele aqui nessa terra, Ele quer usar a mim e a você, a todos nós. Pecadores, né, queridos? Então nós temos que nos colocar nas mãos do Senhor. Mas, queridos, isso só acontece, aqui vai dizer, quando nós não estamos da forma que devemos estar com Deus, né? E sem dúvidas, queridos, sem dúvidas, assim, eu já conversei lá em casa com as meninas sobre isso, sabe? A gente só cai na fé, a gente só desanima, a gente só... Isso não está sujeito a acontecer com ninguém, mas só cai aquele que não estiver firme, alicerçado com Cristo. Senão não cai, queridos. E eu falei isso para as gurias, sabe? Eu estou assim porque eu não faço mais isso. Eu não estou assim porque eu já não tenho mais a minha comunhão com Deus como eu tinha antes. Nós já não fazemos mais o nosso culto familiar como nós fazíamos antes. E era tão bom. Eu digo assim, a gente cantava, louvava, elas pegavam lá um desodorante, uma escova, e elas estavam ali cantando, louvando. Tem vídeo, era maravilhoso. Hoje ainda conversando com a Elisete, que ela falou da meditação do Reavivados, por sua palavra, que ela ouve todos os dias. No capítulo do dia eu falo, nossa, Reavivados por sua palavra é tão bom, né, gurias? Nós ouvíamos no nosso culto familiar, né? Nós, conforme o capítulo que nós líamos naquele dia, nós ouvíamos, nós conversávamos o que cada um entendeu e nós ouvíamos, né? Porque é uma pessoa usada pelo Espírito Santo, com mais experiência ali para agregar aquilo que nós havíamos entendido, ou se não havíamos entendido, ter um melhor entendimento. E era tão bom, eu ainda falei para a Elisete, nossa, nós ouvíamos também todos os dias, quando a gente fazia o culto familiar. E agora a gente não faz mais, eu ainda falei para ela. Mas vamos voltar a fazer, né? Precisamos disso, queridos. E Deus, assim como Deus queria daquele povo, Ele quer de nós, queridos. Ele quer uma consagração, queridos, de nós. E para que tenhamos essa consagração, nós precisamos ter uma comunhão diária com Deus, né? Somente através da comunhão. Aqui ainda vai dizer, né, que eles, durante 6 dias o povo rodeava, né, uma vez por dia a cidade, no 7º dia, 7 vezes. Ele queria que o povo aprendesse uma lição de paciência e obediência, né? Eles precisavam aprender a esperar o tempo do Senhor. Isso porque a impaciência era um dos pecados contumaneses de Israel. E Deus estava lhes ensinando a ser pacientes e obedientes. Deus nunca se apressa. Ele sabe o que é o tempo certo de fazê-lo. Então, queridos, não foi as trombetas, né? Não foi os gritos, não foi nada que fez aquelas muralhas cair, né? A gente sabe disso. Unicamente foi Deus. Assim como não foi quando Davi lutou com Golias, foi a força de Davi, né? Foi Davi, mirou na testa do Golias, certamente, e ali ele o derrubou. A gente sabe que não, queridos. E embora, às vezes, a gente leva um assim, ainda a Pietra esses dias bateu na Nicole, né, com o braço ali, estavam jogando e tudo, e deu uma certeira de primeira que ficou roxo, preto, ela ficou dias e dias. Então, às vezes pega, né, mas a gente sabe que não foi isso, né, a gente sabe que não foi
as trombetas, a gente sabe que foi unicamente o poder e a mão de Deus, né? Mas eles precisavam passar por aquilo, né? Deus estava testando, né, a paciência deles, a confiança deles, né, a fé deles, né, para assim nos dar a vitória, né? E da mesma forma é conosco hoje. Aqui diz assim, na sequência do estudo: o plano de Deus para a conquista de Jericó parecia um plano maluco, né? Mas não era, né? A gente sabe que os planos de Deus eram perfeitos, né? E por mais, queridos, que às vezes nós não entendemos o que acontece, né? Por mais que às vezes a gente passa por situação que nem o Martinez, né? Eu tenho certeza que não é o que ele queria, né? Eu tenho certeza que ele queria a recuperação, né? A cura, né? Quem é que vai querer perder, né? A sua companheira, o seu companheiro? Mas ele estar aqui hoje mostra, né? Pelo menos a mim vendo, né? Mostra a confiança real e total que ele tem no Senhor, né? A Vivian estar aqui hoje, né? Que eram as duas, né? Para tudo ali, só para descontrair, entre trancos, barrancos, brigas, mas eram as duas, né? Uma segurando a mão da outra no momento que precisava, buscando junto, né? E o que manteve a Vivian aqui firme, evangelizando, falando desse amor de Deus a outras pessoas, é a consagração e a confiança em Deus, né, queridos? Então, é essa esperança que nós temos que ter, né? Da mesma forma que aquele povo, após sair do deserto, de andar 40 anos, teve que passar por mais ainda essa luta, né? Eles não desanimaram, né, queridos? A Bíblia não diz que eles desistiram, que eles pararam de lutar, que eles murmuraram. Não, eles permaneceram firmes. Eles permaneceram firmes porque eles tinham uma consagração com Deus. E aqui ainda, deixa eu ver, aonde diz: a alma que comunga com Deus por meio das Escrituras, que ora pedindo iluminação e abre a porta do coração ao Salvador, não terá más cogitações, desígnios mundanos ou desejos ansiosos de honra ou destino em qualquer setor. Aquele que procura a verdade como um tesouro escondido encontrará no meio da comunicação de Deus com o homem a sua palavra, né? Aqui está escrito Medicina e Salvação, página 124, né? Então, Deus, ele nos dá essa certeza, né, queridos? Que aquele que busca fiel e verdadeiramente em Deus, ele, mesmo que aqui nesse mundo passe por tribulações, a vitória, e ela é certa, né, queridos? Porque Jesus, né, é a vitória, né? Eu sempre digo assim, que a gente tem que buscar a Deus, olhar somente para a cruz, independente do que vier e nós passar, né? Mas eu também digo sempre que é muito fácil nós falar até nós passar por um deserto e uma situação, né? Porque quando está tudo
muito bem as 1000 maravilhas, é muito fácil, né? Eu estar em pé, eu estar buscando a Deus, eu estar na igreja. Por isso que eu falei que para mim, né, não sei se todo mundo vai pensar da mesma forma que eu, mas para mim, hoje o Martinez estar aqui, sem dúvidas, ao meu ver, é total confiança, né, e consagração ao Senhor. Porque, como eu já disse, eu sempre fui uma pessoa que chorava muito, muito aflita, eu sempre me achei uma pessoa fraca nos meus problemas. E sempre falei isso, assim, cresci pensando dessa forma, né? E eu digo assim, eu não sei porque eu nunca passei, e eu nem quero passar, né? Que Deus abençoe e permita que eu veja Jesus voltar com todas as pessoas que eu amo ao meu lado, né? Mas se assim não for, né, que eu tenha essa força, queridos, porque eu acho que após 20 dias, se eu perdesse, eu e o Gustavo estamos, vai fazer 15 anos, entre lutas e barrancos. Mas eu acho que se eu tivesse 20, 30, quanto tempo, Martinez? Estavam juntos? Nós temos uma convivência de 51 anos. Imagina, queridos, eu acho que... 31 anos que nós tivemos uma infância. Desculpa, eu não. A colocação já tudo. Ele colocou o meu exemplo já duas vezes, então eu te agradeço. Então, rápido assim. Então, foram 51 anos de convivência. Nós fomos criados juntos na infância, na escola, namorando na adolescência, nos separando e casando hoje já 36 anos de casamento. 30 e poucos anos. Eu queria dizer só uma coisinha para complementar. Fala. Que Deus, Ele nos separou, Ele nos escolheu e Ele nos introduziu na vida da igreja. Amém. E através da vida da igreja, Ele vai nos capacitar, Ele vai nos preparar e Ele vai nos mostrar tudo aquilo que Ele deseja para a nossa vida. Amém. Então eu vejo que Deus ele é soberano, Ele é perfeito, Ele é maior que tudo, maior que todos. Ele Amém. Ele está conosco. Amém. Então precisamos confiar. A partir do momento que nós confiamos no Senhor, a bênção dele é derramada sobre nós. Amém. Louvado seja Deus. Saímos do nosso eu, do nosso ego, das nossas coisas, passando por cima de tudo isso, por mais dor que seja, juntamos os pedaços, porque Deus é a coisa mais importante da nossa vida. Deus é Deus. E eu estou aqui, realmente com muita dor, mas eu estou aqui muito feliz por ouvir essa palavra, por estar aqui nessa comunhão, sobre a presença do Espírito em nós. Então eu confio nesse Deus maravilhoso e eu sei que Ele tem planos e projetos melhores e maiores que os nossos. Eu quero servir esse Deus porque Ele me trouxe a vida da igreja e Ele nos colocou, então por isso eu quero ser. Amém. Louvado seja Deus pelas tuas palavras, né? Eu acho que agora eu já posso até terminar, né? Porque Ele falou tudo, né? Não importa, queridos, o que nós passarmos aqui, não importa as lutas, adversidades, as diferenças, as doenças, os problemas, as tribulações, né? Não importa nada, queridos, que nós passarmos nessa terra, né? O que importa, queridos, e o que precisamos é estar firmes com Deus até o fim, né? Que possamos permanecer perseverantes em Cristo a cada dia mais, queridos. Que nós possamos a cada dia ter uma comunhão com Deus, porque é somente essa comunhão que nós temos com Deus que vai nos dar força para permanecermos firmes até o fim. Sem ela, queridos, com certeza não iremos suportar, né? Mas nós temos tudo que precisamos, todas as ferramentas que nós precisamos, nós temos em nossas mãos. E eu digo muito assim, queridos, por experiência, porque eu deixei de ter a minha comunhão da forma, comparado à forma que eu tinha, e a minha casa e as minhas filhas tínhamos, nós deixamos completamente, queridos. Completamente, nós deixamos.
né? Às vezes elas olham para mim, mãe, não fala essas coisas, por que tu usa o meu exemplo, né? Porque tu usa eu como... Eu posso usar eu como exemplo, né, queridos? Eu posso usar aquilo que eu vejo e que eu vivo, né? Eu não posso vir aqui e falar exemplo, ou falar de algum irmão, né? O fulano, eu estou sentindo a falta dele. Ele não está aqui hoje, ele não está firme aqui porque ele foi fraco, porque ele deixou de ter comunhão. Não cabe a mim, não cabe a nós, né? O que Deus nos pede é que nós oremos uns pelos outros, que nós amemos uns aos outros, que nós suportemos uns aos outros. É isso que Deus nos pede. Ele não nos pede para criticar, para julgar, né? Se quando nós criticamos ou xingamos, ou às vezes falamos, né, Vivian, discutimos não, mas damos um puxão de orelha, mas que seja com amor, queridos, que seja com carinho, sabe? Que nós possamos cuidar das nossas palavras, e eu digo para mim, porque muitas das vezes eu não cuido das minhas palavras, eu não cuidei das minhas palavras. E nós precisamos ter esse cuidado, né? Muito a gente precisa. E deixar a parte do julgar, queridos, com Deus. Porque com certeza isso cabe a Ele. E Ele fará. Queira eu Suelen ou não, queira a Pietro ou não, Cristo, Ele irá nos julgar. Né? Eu esteja preparado ou não para esse dia, Ele virá, né? Ele em breve virá, porque nós temos vistos e temos a certeza, queridos, que está cada vez mais próximo à volta de Cristo. Não temos dúvidas disso, sabe? E aqui diz assim, só para concluir, este mundo não é o céu do cristão, é meramente o lugar de preparo, é o cenário de nossas batalhas, conflitos e tristezas, né? Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 430. Deus guia o seu povo passo a passo avante. A vida cristã é uma contínua batalha, marcha contínua. Não há descanso dessa luta. É por meio de constante, incessante esforço que mantemos a vitória sobre as tentações de Satanás. Estamos como um povo triunfando na clareza e força da verdade. Testemunhos para a Igreja, volume 3, na página 253. Então, nós estamos neste mundo de pecado, de dor, de adversidades, mas nós temos uma esperança, queridos, que é a vida eterna. Nós temos essa esperança, né? E mais do que isso, nós temos essa vitória que já é ganha já, que Cristo ganhou na cruz por nós. Basta, amém, amém, louvado seja Deus por isso, por essa certeza que Ele nos dá, queridos. Mas nós precisamos permanecer firmes até o fim, né? E se nós tivermos uma consagração diária, se nós tivermos uma confiança e uma fé inabalável, nada nos tirar o foco da nossa salvação em Cristo, né? Mas precisamos estar firmes, porque como aqui ainda disse que Satanás, né, é quem bota essas coisas, é quem causa, né, tudo isso que há neste mundo. E é ele que quer nos contaminar, queridos. Porque quando nós estamos no mundo lá fora, de certa forma nós estamos acomodados, né? Nós estamos vivendo de uma forma que Satanás gosta, não é verdade? Né? Mas quando nós estamos aqui dentro, ele se levanta. E com certeza ele irá se levantar muito ainda, né? Queira nós ou não, ele vai se levantar muito na minha vida e na sua vida, né? Mas precisamos estar firme com Deus. E o meu desejo, o meu pedido para Deus nesta noite
é que nós possamos estar consagrados, né? Que nós possamos estar confiantes, que nós possamos estar entregue nas mãos do Senhor, para que dessa forma aconteça o que acontecer, vir o que vier, jamais, né, nada irá conseguir nos tirar o rumo, né, que é a eternidade, né, que é estarmos um dia no céu, na Nova Canaã, em Jerusalém, todos juntos, né? E eu concluo dizendo, queridos, que nós possamos orar uns pelos outros e que o nosso desejo, que a nossa vontade seja ver todos no céu conosco, né? Que nós possamos orar também pelos nossos inimigos, que nós possamos orar também pelas pessoas maus, né? E lá fora, que há tanta gente má, né? Há tanta coisa acontecendo, né? Maldades com crianças, com inocentes. A gente tem visto cada vez mais isso, mas nós precisamos, e é dever nosso, queridos, orar por eles também. A Bíblia nos pede isso, a palavra nos pede isso, porque nós precisamos, queridos, desejar estar todos no céu. Eu ainda falei, conversando assim, falei para uma pessoa, e até sábado, assim, brevemente, né, veio e eu comentei alguma coisa ainda entre Amanda e sábado. Se eu não desejar ver todos no céu, seja dentro da igreja, seja fora da igreja, se meu desejo não for ver cada um de vocês comigo no céu, certamente eu não estarei lá, né? Porque alguma coisa está muito errada comigo. E esse deve ser o nosso desejo, queridos. Eu tenho orado de verdade para Deus aquebrantar o meu coração, para Ele destruir, esmigalhar, seja necessário o que for para que isso aconteça, que Ele faça comigo e em mim. Eu tenho pedido, porque eu quero ser salvo, né? O meu objetivo é salvar as minhas filhas, o meu foco. Eu quero ver a minha família toda completa, né? Desde aqueles que estão longe, mais próximos a mim, meu marido, a minha mãe, que hoje é de outra congregação, outra denominação, e critica muito a igreja adventista, diz que estamos numa igreja errada, morna, fria, né? E eu oro muito por ela, por todos, quero ver a minha família, mas o meu maior propósito é as minhas filhas, porque elas dependem de mim, elas dependem, né? A gente é adulto, a gente tem o livre-arbítrio, a gente escolhe se a gente quer buscar a Deus ou não. A gente escolhe se a gente quer ter uma comunhão diária com Deus ou não. A gente escolhe se a gente quer se consagrar a Deus ou se a gente quer se consagrar a Satanás. A gente escolhe isso. Eu, através das minhas atitudes, através das minhas escolhas, quando eu acordo e não tenho uma comunhão com Deus, eu escolho não estar consagrada ao Senhor. E eu responderei por isso. Eu responderei por isso. Mas elas dependem de mim, né? É de acordo com aquilo que eu fizer, que eu caminhar, vai condizer com a vida que elas vão seguir, elas vão levar. E eu não quero, jamais eu quero que uma das minhas filhas ande por onde eu passei. Passe o que eu passei, esteja nos lugares horríveis aonde eu estive um dia. Então, eu não canso de me dizer que é por elas que eu estou aqui. É por elas que eu levantei quando eu caí. E é por elas que eu quero estar, né? Aqui a cada dia. E eu peço, né, que vocês orem por mim, continuem orando, porque eu sei que oram, que nós possamos orar um pelos outros,
para que juntos nós possamos estar, né, nessa eternidade, para que possamos ter essa esperança, queridos. É breve, né? Para a Rose será um piscar de olhos, né? Ela dorme, ela descansa no Senhor. Ela acordar e ver o Martinez, as filhas, o neto, né? Porque a gente sabe que não é fácil, né? Imagina, primeiro netinho, né? 2, a Amanda. Francisco. Então, assim, não, sim, mas é o primeiro da Jordana, o primeiro neto de vocês. E o dele, filho, está com 4 anos. Ah, é verdade, tem, tá. Mas eu digo um bebê novo na casa, né, queridos? Com certeza a maior vontade da Rose também era, né? Ver aquela criança, né, crescer. Mas os planos de Deus são e sempre serão maiores do que os nossos. Né? A gente não sabe como seria ali na frente. Né? Talvez se Deus tivesse concedido a vitória, a cura, a gente não sabe. Eu não quero falar também, né, nada aqui, mas os planos dele sempre vão ser, né? Que o Martinez continue firme lutando pela família dele, por todos que estão, como cada um de nós, queridos, que nós possamos permanecer firmes na presença do Senhor, que nós possamos permanecer firmes, né, buscando, lutando diariamente, né, pelos nossos familiares e principalmente pela nossa vida espiritual, pela nossa salvação, queridos. Que nós possamos estar juntos, né, um dia na eternidade, onde não haverá, né, nem pranto, nem dor, nem choro, né, porque essas coisas já serão passadas, né. E da mesma forma que Josué, após aqueles 40 anos, eles passaram por mais uma tribulação, passaram por mais uma luta, uma jornada para chegar à vitória, conquistar aquele lugar, né? Da mesma forma nós, né? Podemos passar o que for aqui, queridos, não desanime, permaneça firme em Deus, permaneça firme em Cristo, né? Porque é o único caminho. Um dia eu ouvi, até foi da Jocely, se eu saísse daqui, né, conversando ali, né, quando desanima, né, porque às vezes a gente conversa e as pessoas, a gente conversa, né, entre as pessoas, e ela falou para mim ainda assim, se eu sair daqui, porque eu estou cansada pelos problemas, pelas adversidades, o que for, pelas lutas lá de fora, para onde é que eu vou ir, né? E que nós possamos pensar dessa forma, eu penso dessa forma, né? Depois que ela falou isso, vários momentos que eu tive difíceis, e quando eu caí, eu fico pensando, para onde é que eu vou? Eu vou voltar para lá, da onde eu saí? Eu vou voltar para lá, aonde um dia eu estive? Eu não posso. Jamais eu posso voltar para aquele lugar, jamais eu quero voltar para aquele lugar. Então nós precisamos permanecer firmes, queridos. Firmes em Cristo, firmes na consagração a cada dia. E firmes aqui também na casa do Senhor, né? Porque esse é o templo, é a casa do Senhor, onde nós congregamos, onde nos fortalecemos, onde há conflitos, onde há diferenças, onde há tanta coisa, e nós sabemos disso. Mas aqui é o nosso lugar. É importante estarmos congregando, é importante estarmos juntos, buscando, e não porque é fácil, né? Como diz ali no estudo, como veio, não é fácil, a vitória ela não é certa, não é ganha, a igreja não é um mar de rosas, não é só flores, né? Não é só bênçãos, tem problemas, em todo lugar tem. Né? Onde eu andar, onde eu estiver, vai haver.
mas eu preciso estar consagrada em Cristo. Eu preciso estar firme com Cristo, porque se assim eu estiver, eu conseguirei passar, né, os outros obstáculos. E principalmente, eu estarei com Cristo, né? O Luiz vai botar o hino final para nós. E se nós permanecermos firmes, né, nós vamos estar, né, na Nova Canaã, vamos estar juntos. Que esse seja o nosso desejo, que esse seja o meu e o seu, a cada novo dia, a cada novo amanhecer. A minha esperança está no Senhor. A vida terrena motivos para desanimar. A esperança está no Senhor. Se as nuvens escuras não querem passar, a minha esperança está no Senhor. Se alguém que eu amo vier me ferir, a minha esperança está no Senhor. Se às vezes esqueço de amar ou sorrir, a minha esperança está